Fala galera, tudo bom? Nesse vídeo a gente vai falar sobre assíntotas verticais. Mas o que são assíntotas verticais? Vocês vão ver que é um assunto tranquilo e vocês vão tirar de letra. Vamos lá. Vocês conseguem ver aqui uma função f de x e o gráfico dela atrás, tá bom? E uma observação, vocês conseguem perceber que quando o x ele está chegando muito próximo de 5, mas ele é menor do que 5, ele está chegando pela esquerda, pelo lado esquerdo, próximo de 5, a função ela decresce indefinidamente, ela vai para menos infinito. Vocês conseguem perceber isso? Por mais quanto o x ele nunca chega em 5, entendeu? Ele sempre vai chegando muito próximo. Quanto mais próximo ele chega, mais a função decresce, tá? E é o oposto para o lado direito. Quando a gente tem um x e ele está se aproximando de 5 pelo lado direito, a função ela vai para infinito, ela cresce indefinidamente, tá bom? Ela explode. E vocês conseguem perceber que a função nunca chega no 5, nunca encosta o 5, tá bom? O 5 nesse caso nem faz parte do domínio da função, tá? E quanto mais próximo o x chega de 5, mais a função cresce ou mais a função decresce, tá bom? Então, agora formalizando essa ideia, quando o limite dessa função com x tendendo a 5 pela esquerda faz com que a função decresça indefinidamente. Mas por que faz com que ela decresça, vá para menos infinito e não para infinito? Vocês conseguem ver que quando o x ele chega muito próximo de 5, o que está embaixo chega muito próximo de 0, tá? Então, o módulo disso aqui tudo fica muito grande, tá? E o que define o sinal é o lado que o x está tendendo. Por quê? Porque o x ele está tendendo para 5 pela esquerda, ou seja, o x, mesmo ele chegando perto de 5, ele é um número menor do que 5. Ele é 4,9 alguma coisa. Então, o que está aqui embaixo vai ser negativo, tudo bem? E o que está aqui em cima vai ser positivo. Então, positivo com negativo dá negativo. E a gente sabe que o módulo disso é muito grande. Então, a gente chega aqui, é menos infinito, tá? E é a mesma coisa para o lado direito. É o caso análogo, tá? Vamos para o outro exemplo. Agora ele vai dar, mas como se fosse um exercício, tá? Ele dá uma função assim e fala para você dar as assíntotas verticais. Como de praxe, né? A gente sempre vai deixar fatorado em cima e embaixo. A gente vai fatorar, chegamos nisso, certo? Vocês conseguem ver que quando eu faço o limite, esse x mais 1 corta com esse x mais 1, tá? Porque x é diferente. Ou disfarce, quando você faz o limite com x tendendo a menos 1, esse x mais 1 corta com esse x mais 1, porque x está tendendo a x mais 1, mas x não é igual a x mais 1. Então a gente corta aqui, mas ainda sobrou isso, certo? Então eu sempre vou olhar o que vai zerar embaixo. O que zerar embaixo é o menos 2, tá? Então a gente só vai ter uma assíntota no menos 2. Vocês vão ver aqui o gráfico, tá? Quando o x está chegando muito próximo de menos 2, pela direita, a função vai para menos infinito. Tá bom? Por que pela direita? Porque, ó, pensa um número muito próximo de menos 2. Menos 1,9 alguma coisa. O que está aqui em cima vai ficar negativo e o que está aqui embaixo vai ficar positivo. Negativo com positivo vai dar um número muito pequeno, certo? Ele vai para menos infinito. E quando o x está se aproximando de menos 2 pela esquerda, pensa um número, sei lá, menor do que menos 2, muito próximo. Menos 2,1, por exemplo. A gente vai ter que o que está aqui em cima vai ser negativo, mas o que está aqui embaixo vai ser negativo também. Então, negativo com negativo faz com que a função seja positiva, certo? E vocês conseguem ver que a assíntota só não existe no caso de menos 1, x igual a menos 1, por quê? Porque ele corta aqui em cima e embaixo, certo? Quando eu vou fazer o limite. E mesmo a função sendo bola aberta no menos 1, a gente não tem assíntota, certo? Ela é bola aberta apenas, tá? Não faz parte do domínio. Exemplo 3. A função tangente, por exemplo. A função tangente é definida dessa forma, né? Seno sobre cosseno. Então, todos os x que zerarem o cosseno vão gerar uma assíntota vertical. Olha o gráfico aqui da função tangente. A gente tem uma assíntota aqui, outra aqui. A gente tem infinitas assíntotas, certo? Porque o cosseno ele pode zerar para infinito x. É uma função cíclica, certo?
Sempre quando você vai rodando no ciclo trigonométrico, vai ter algum número x, vai ter pelo menos 2 números x que vão zerar o cosseno, certo? Então sempre naquele período no 2π, certo? Sempre vai ter 2 pontos x que vão zerar a minha função cosseno e vai ter uma assíntota vertical na tangente, certo? Bom, mais aqui um exemplo para fechar, certo? O exemplo é um log de x, tá? O log tem o gráfico assim, certo? Como vocês podem perceber, a gente tem uma assíntota vertical, que é o zero, tá? Porque quando x se aproxima de zero pela direita, a função decresce indefinidamente e vai para menos infinito, tá? Então a gente tem uma assíntota vertical no ln, tá? Recapitulando, quando que é bom, como que eu acho a assíntota? Eu tenho que ver, quando eu tenho caso de polinômios, eu olho o que vai zerar embaixo, certo? Quando eu tenho o caso de tangente, eu sempre sei que a tangente vai ter assíntota, porque ela tá a definição de tangente é seno sobre cosseno, e o cosseno pode zerar. E o ln sempre pode gerar assíntotas também, tá bom? Então é isso, galera. Um grande abraço e falou!